BlackRock, o gigante devorando a colheita. A maior gestora de fundos do mundo lidera a tomada dos sistemas alimentares por parte do capital internacional, a revelia do que prevêem suas próprias iniciativas verdes. Em 1988, o Brasil acompanhava atentamente a concepção de uma nova Constituição Federal, que estabeleceria o Estado de Direito da redemocratização. A Carta é considerada uma das mais ambiciosas do mundo em garantias de direitos humanos e proteção do meio ambiente, uma reação ao retrogosto amargo deixado por décadas de violências cometidas pela ditadura militar. Naquele mesmo ano, nos Estados Unidos, o executivo Larry Fink fundava a empresa de gestão de fundos BlackRock, pioneira entre transnacionais dedicadas a criar instrumentos de redução de risco para investimentos financeiros, os chamados hedge funds, ou fundos de cobertura. Foi sua própria volta por cima. Hoje, a BlackRock gerencia 9 trilhões, valor equivalente a 7 vezes o PIB brasileiro, no mercado financeiro. Fink tem uma fortuna pessoal estimada em 1 bilhão e foi considerado a 28ª pessoa mais poderosa do mundo pela revista Forbes em 2018. Mas tudo começou com um grande prejuízo. Fink ganhou proeminência no mercado financeiro como um dos executivos que ajudou a criar o sistema de títulos hipotecários, um instrumento financeiro que utiliza pagamentos de empréstimos imobiliários para garantir o retorno de operações arriscadas no mercado de ações, mas acabou desligado do First Boston Corporation, onde iniciou sua carreira nos anos 70, após esse mesmo instrumento causar perdas de 100 milhões ao banco em 1986. 3 décadas mais tarde, a má gestão de títulos hipotecários provocaria a crise financeira de 2008 e 2009, que causou mais de 3 trilhões em perdas globais e deixou 10 milhões de famílias norte-americanas sem teto. Mas a essa altura, Fink e a BlackRock já haviam transferido o foco de suas operações de hedge para outro setor da economia. Hoje, o investimento em papéis ligados a commodities, sobretudo agrícolas, é um dos principais instrumentos de redução de risco utilizados pela BlackRock. As commodities alimentares são interessantes para o investidor financeiro, porque é uma forma de se proteger contra a inflação, especialmente quando os preços estão altos e voláteis, explica a professora canadense Jennifer Clapp, pesquisadora de segurança alimentar e sustentabilidade da Universidade de Waterloo e integrante do painel internacional de especialistas em sistemas sustentáveis de alimentação, IPES, Food, na sigla em inglês. Isso se dá porque os alimentos são um elemento central na definição do índice de inflação e, portanto, os valores dos contratos desses produtos se reajustam em paralelo ao aumento geral de preços. Retorno de 30% em 5 anos. No portfólio de investimentos na América Latina que a BlackRock oferece a seus clientes, gigantes do setor de alimentação, como Ambev, Marfrig, Walmart e FEMSA, além de empresas que negociam commodities não agrícolas, como Vale do Rio Doce e Suzano Papel e Celulose, dividem espaço com empresas de energia, telecomunicações, logística, construtoras, farmacológicas e bancos, como Itaú, Santander e Bradesco, que por sua vez possuem seus próprios investimentos no agronegócio. O retorno prometido pela BlackRock é de 30%, anuais em um período de 5 anos, ou seja, cada 10 mil investidos nesse portfólio pode se transformar em 25 mil após esse período. Como um instrumento de hedge, os alimentos são centrais para garantir essa margem de lucro. Para que esse sistema funcione, porém, é necessário que os gestores de fundo possam prever com grande precisão as variações de preços em um futuro próximo. E a melhor forma de fazê-lo é ampliar o controle do capital financeiro sobre todas as etapas da produção e distribuição de alimentos, e até sobre a propriedade de terras. A BlackRock é uma das principais acionistas de empresas como PepsiCo, Kellogg, Toro, Bunge, Monsanto e Syngenta, além da brasileira JBS, por exemplo. O mesmo modelo é seguido por outras grandes gestoras de fundos, configurando uma teia de monopólios globais
que é excelente para os especuladores de mercados futuros, mas potencialmente catastrófica para produtores e consumidores, além das comunidades que vivem nas regiões de expansão da fronteira agrícola e do meio ambiente como um todo. Na última década, os money managers, gestores de fundos, não estiveram interessados apenas nos investimentos financeiros em commodities. Também percebemos um aumento no modelo de propriedade compartilhada, em que grandes empresas de gestão de capital, como BlackRock, Vanguard e State Street, investem em empresas do agronegócio de forma ampla em todos os setores, levando a uma situação em que as 5 maiores empresas de gestão de fundos geralmente são donas de uma grande parte dos lucros das maiores empresas. A perpetuação desse modelo pode, por exemplo, levar a aumentos dos preços dos alimentos e aumentar a pressão por mais fusões e aquisições entre as grandes empresas que dominam o setor, reforçando seu controle do mercado, explica Jennifer. Esse tipo de investimento financeiro é intimamente associado com a expansão da produção agrícola em terras anteriormente não cultivadas, na forma de monoculturas, o que significa desmatamento, degradação do solo e perda de biodiversidade, complementa a professora. É nesse ponto que as atividades da BlackRock colidem com os valores de sua contemporânea brasileira, a Constituição Federal. Entre as empresas que mais causam desmatamento. Em 2019, a ONG norte-americana Amazon Watch realizou um estudo sobre o investimento da BlackRock em cadeias produtivas danosas ao meio ambiente e constatou que a empresa está entre as 10 maiores acionistas das 50 empresas que mais causam deflorestamento no mundo, controlando mais de 1,8 bilhão em capital de empresas desmatadoras, em 2018. Naquele ano, o advogado indígena Luiz Eloy Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, foi à Assembleia da BlackRock em Nova York, para falar sobre os impactos dos investimentos da gestora na Amazônia. A pressão por novas áreas para a expansão agropecuária e a retirada ilegal de madeira provocaram a derrubada de aproximadamente 150 milhões de árvores, disse o advogado, citando os investimentos da BlackRock na JBS e na Bunge, a maior compradora de soja do país. Em razão desse tipo de destruição em nossos territórios e modos de vida, viemos aqui alertar sobre os riscos que esse tipo de investimento implica. Um segundo relatório elaborado pela Amazon Watch, em parceria com a APIB, Cumplicidade na Destruição, quantifica em 8,2 bilhões o investimento da BlackRock em empreendimentos de agronegócio associados à invasão de terras indígenas entre 2017 e 2020, atrás apenas do BNDES, que investiu 8,5 bilhões de dólares, equivalente a 46 bilhões de reais, nesse tipo de empreendimento no mesmo período. Juntos, BlackRock e BNDES foram responsáveis por 1/4 de todo o investimento em empresas que ameaçam a integridade de terras indígenas naquele triênio. A reportagem procurou a BlackRock Brasil para comentar os dados apurados, mas não recebeu retorno dos recados deixados por telefone e formulário digital. Em uma carta a seus clientes, de 2020, a empresa reconhece que as mudanças climáticas podem afetar o crescimento econômico, os valores dos ativos e os mercados financeiros como um todo, e se compromete a promover carteiras sustentáveis a seus clientes por meio de ETFs, Exchange Traded Fund. É um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação.